ao ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: ele propôs a quem? Aos escribas e os fariseus. Não, você não está ligado. Ele propôs aos escribas e aos fariseus esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por enquanto até aqui, amém? Pode sentar, glorificando e exaltando ao nome do Eterno que está neste lugar. Aleluia. Irmãos, o Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, o Senhor ele nos traz 3 parábolas em um só capítulo. E se você for analisar os evangelhos, principalmente o livro de Lucas, você vai encontrar o Senhor sempre, muitas vezes, falando em parábolas, né? Para aquela grande multidão que o seguia. E essas 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, elas trazem muitos ensinamentos. Hoje mesmo, quando eu estava meditando ali, né, nessa palavra, eu lembrei de há bastante tempo atrás, meu pai pregando sobre o filho pródigo. E quantas das vezes nós cantamos, né, traz luz para as sombras, escala as montanhas, né, falando desse bom pastor que não perde uma ovelha sequer, daquelas que o Senhor, Deus Pai, confia a Ele. E esse pastor é o nosso Senhor e Salvador, com o seu amor imensurável. Nós cantamos sobre essa ovelha, né? Até o tema da ovelhinha perdida é muito conhecido nos cultos infantis. Cantamos sobre a dracma, né? Os irmãos aqui acabaram de louvar lindamente sobre a dracma perdida. E essas 3 parábolas, elas nos trazem muitos ensinamentos. Nós vamos andar por alguns deles aqui. Elas têm, as 3, o mesmo tema, o mesmo sentido, né? Elas falam de salvação, resgate, redenção, que é o tema do culto dessa noite. O que quer dizer redenção? Auxílio, proteção que livra de situação difícil. Quem é que pode fazer isso com você? Só o Eterno. Olha, eu vou repetir, é lindo. Auxílio, é Ele que te ajuda. A proteção que livra de situação difícil, do perigo. Aleluia. É Ele. Elas têm esse mesmo tema. E elas descrevem o amor incondicional de Deus.
o esposo pela esposa, o filho por um pai. Porque é grande o amor, grande o vínculo. Você não quer viver sem aquela pessoa, você dá a sua vida por ela. Talvez. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por toda a humanidade. Morreu por aqueles que gritaram: crucifica. Morreu pelos seus algozes. Morreu pelos seus perseguidores. Morreu por aqueles que o esbofeteavam, que o açoitavam, que o humilhavam. Não morreu só pelos seus discípulos que diziam que o amavam. Não morreu somente pelo amigo Lázaro. Morreu por esses que nós vamos bastante falar. Eu e o Senhor Jesus. Olha o que o Senhor fez perto de nós nesse tempo. Essa palavra não falada. Morreu também pelos fariseus, pelos escribas. Ele morreu, não por um, não por todos. A Bíblia fala assim: morreu com a morte de muitos. Morreu por mim, por você, por todos. Incondicionalmente, como eu disse aqui. Incondicionalmente. Ele nos amou, nos resgatou e nos salvou. E isso tudo tem a ver somente com Ele. Tem tudo a ver com Ele. É tão lindo esse tema, né? Tem tudo a ver com Ele. É sobre Ele, não é sobre o homem. Aleluia! Porque nesse tempo em que a influência do sistema, ela tenta implantar em nós um sentimento de autossuficiência, de independência, de autoajuda. Como é proclamado isso, né? Hoje em dia. Você pode, você consegue, você vai, você é. Nós somos tentados a acreditar que nós seremos salvos pelaquilo que nós somos, pelaquilo que nós fazemos, pelaquilo que nós temos. Irmãos, eu gostaria de te dizer uma coisa. Se fosse pelas obras, você não é salvo por obras. Porque se fosse pelas obras, vou te falar, gente que nem queria, que nem Cristo poderia ser salvo. Porque quantas pessoas, né, vão lá e socorrem o necessitado, vestem aquele que está nu, né, distribui comida e faz isso para um, para outro, para aquele outro, né, hoje em dia manda o Pix. E fica aí também, né, assoprando os quatro ventos, sabe? Sempre não é assim que a palavra de Deus nos ensina, tá, irmãos? Cuidado. Cuidado com essa aparência de bondade propagada nas redes sociais, né? Eu faço, eu aconteço, olha o que eu estou fazendo pelo outro, olha o que eu estou dando pelo outro, olha o que eu estou ajudando. Porque a Bíblia fala que o que uma mão fizer, a outra não precisa ficar sabendo. E a Bíblia, ela é imutável. Ela não muda de acordo com as circunstâncias. Efésios 6, 2, 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós temos vida em Cristo. Nós temos vida através do Espírito Santo de Deus. Mas outrora nós estávamos mortos.
menosprezar por isso, não. Vaso de barro, mas glória a Deus. Um grande tesouro. Oh, glória a Deus. Porque embora nós sejamos pequenos, frágeis, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Aleluia. A salvação é mérito exclusivo de Deus. O homem não poderia fazer nada para ser salvo. E sempre quando eu penso nisso, logo me vem a exclamação, pastor, desesperada de Paulo, no capítulo 7 de Romanos, versículo 24. Quando após ele pegar e declarar: o bem que eu quero, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, esse eu faço. Embora a minha alma, ela clame pela vontade de Deus, os meus membros, a minha carne, ela quer o pecado. Aí, parece que eu imagino Paulo desesperado, com a voz gritando assim: miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Meu irmão, irmã, a gente sabe que nós estamos vendo quando ele falou: quem me livrará do corpo dessa morte? Corpo de morte era uma pena de morte imputada pelos romanos. Os romanos, eles sabiam como matar alguém com crueldade, né? Era uma pena imputada a um assassino. Se um homem que matasse outra pessoa, ele fosse encontrado ali no ato, né, matando aquela pessoa, falava assim: ó, você matou, você vai ter que morrer, mas não é de qualquer jeito, não. Sabe o que eles faziam? Ele não estou falando isso para assustar ninguém, não, viu? Estou falando para você entender a complexidade. Qual era o nosso nível? Onde é que nós estávamos? E o que ele fez com nós? Eles pegavam aquele corpo morto do defunto e amarravam ao assassino. Mão com mão, pé com pé, boca com boca, olho com olho, nariz com nariz. Olha, imagina, irmão, tem gente que não aguenta no velório. E aí, a putrefação do cadáver ia matando o assassino. Os gases, as bactérias, o apodrecimento daquele cadáver ia infectando o assassino e o matando. Morte lenta, triste, nojenta, dolorosa. Esse era o meu e o seu estado. Deus, Senhor. Essa é gritar: miserável homem que sou, quem vai me livrar mesmo desesperado? É assim que Paulo descreve a nossa situação. Mas aí, irmão, presta atenção. No versículo 25, parece que eu já vejo ele afirmando assim, ó: graças a Deus. Quem é que vai nos livrar? Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único que podia desatar esse corpo morto chamado pecado. De maneira que eu de mim mesmo comente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. A lei, embora fosse boa, não poderia nos salvar. Mas Cristo nos salvou. Cristo nos livrou do corpo dessa morte. Então, o amor de Deus é incondicional. Ele não depende de condição alguma. Ele não depende do que você tem, do que você é, do que você faz. Ele é incondicional. Para que não haja glória do homem em nada. Para que tudo seja dele, para ele e por ele. Essas parábolas que a gente acabou de ler, de escrever, elas são muito usadas em culto ao livre, em evangelismo, é verdade, né? Parábola do filho pródigo, da dracma perdida, da ovelha perdida.
E assim, cai como luva. Não está errado, cai como luva para essa mensagem ao pecador, a quem está lá fora. Porque ela realmente fala de salvação. Mas essa mensagem não foi direcionada somente. Ela foi direcionada principalmente às 99 ovelhas que estavam lá presas. Ela foi direcionada às 9 dracmas que estavam guardadinhas no cofre. Ela foi direcionada ao filho mais velho. Ela foi direcionada a quem se dizia salvo. Como eu disse aqui no começo, ela foi proposta, direcionada aos fariseus, que se achavam muito santos, muito justos, muito santos, né? Muito, ó, eu estou acima da média aqui e estou salvo. Essa seita, muito falada no meio dos cristãos, né? Então, o povo fala assim, é xingamento igual, não, fariseu. Não, fariseu. Essa seita muito falada no nosso meio, uma seita que se levantou e se opunha ao ministério, à mensagem de Cristo. Por quê? Porque Cristo veio assim, na contramão. Toda a palavra dele, toda a mensagem dele era na contramão daquilo que os fariseus pregavam. Por quê? Eles, né, proclamavam ali uma pureza muito grande, mas externa, da boca para fora. Meu Deus! Eles viviam pegando e falando assim, ó, tem que seguir a lei rigorosamente. A irmã que, como é que é? Jacira? A irmã cantou aqui, né, que o Deus ditava a lei a Moisés no monte. Os fariseus falavam que a lei oral, ela foi não ditada por Deus, ela veio de Moisés. Então aquilo, vocês estão entendendo? A irmã cantou que a lei foi ditada a Moisés. E realmente, Deus ditou. Moisés escreve. Moisés escreveu, mas quem estava falando era Deus. Deus. Essa é a verdade. Mas os fariseus falavam assim, não, a lei oral, né? A lei, ela veio de Moisés. Eles atribuíam, e muitas das vezes nós vemos, hoje em dia, muitos mestres, atribuindo o poder de Deus a homem. Meu Deus! Sabe por que muito homem quer atribuir o poder de Deus a si mesmo? Para dominar o povo. Eu faço, eu aconteço. É aqui que o milagre vem, é aqui que está a chave. Mas como eu disse, tudo é dele, para ele, por ele. Glória a Deus. Eles desfaziam totalmente dos pobres, dos menos favorecidos, dos doentes, né, dos cegos, dos aleijados, os publicanos que eles chamavam, né? Publicano era um judeu que cobrava impostos dos próprios judeus. Então, os publicanos eram bem odiados naquela época, né? Não dá nem pra gente julgar tanto, mas, né, a gente não deve odiar ninguém, né, irmão? O próximo como você mesmo. E eles, assim, nossa, tinham os publicanos como a escória da sociedade, não prestam, são traidores do nosso povo, não servem. Pecadores, nossa, fulano é pecador. Até parece, né? A Bíblia fala assim, que aquele que diz que não peca, esse já pecou. Por que, irmãos? Que muitas das vezes nós temos mania de julgar o outro porque o nosso pecado é diferente do outro. Meu Deus! E tem mais. Falo isso sem me envergonhar. Eu mesmo já me vi uma vez numa situação de ver uma pessoa num certo estado fazendo certas coisas e falar assim, isso está errado. O Espírito Santo de Deus vem lembrar que você já fez a mesma coisa. Eu vai te a gente tem mania de apontar tudo.
mais pobres, e se colocavam ali como a nata da sociedade, os purificados. É nós que vamos, é nós que contemos a salvação. Cuidado, hein? Não fecha a porta do céu para quem Jesus não fechou. Ele é a porta da bandeira. Não sou eu, não é você. Ele ainda é. Ele é o Pai da eternidade. Aleluia. Mas aí, nesse tempo que esse povo dominava, surge um mestre poderoso. Um mestre poderoso e sábio. A Bíblia diz que ele ensinava aos doutores com 12 anos de idade. Diferenciado. E aí, ele expulsava os demônios que a posição de fariseu não expulsava. Ele curava a doença que o autoconhecimento de fariseu, de escriba, não curava. Ele libertava aqueles a quem a pureza externa, o modelo padrão, não libertava. Pastor, e quando esse mestre chega, quem é que ele chama para andar com ele? Quem é que ele separa para andar junto no ministério? Fariseu, escriba, saduceu? Não, Mateus, o publicano. Pescadores simples que não tinham grande estudo, dinheiro. Eu estou falando de Pedro, Tiago e João. Ele anda com os pecadores, mas ele não peca. Não ficou. Ai, irmão, e aí? Isso. O ego deles não podia aceitar. Eles eram tão justos, tão perfeitos, como assim? Meu Deus. Até tentavam, mas jamais conseguiriam contestar o poder daquele que ressuscitava. Aleluia! Glória a Deus. O ego deles não podia aceitar. Mas não foi eu que ele chamou, foi eles. Ai, irmão, por isso que eu me emociono. Eu fico feliz, eu olho pra mim, mas meu Deus, eu sou tão pequenininha. Oh, Deus! Eu mesmo, eu acho que eu não escolheria. Mas eu fico tão feliz de ser uma improvável de Jesus, irmão. Eu fico feliz de não ser porque Ele é. Eu fico feliz de não ter porque Ele tem. Ele anda comigo. Ele anda contigo, Ele está conosco. Quero ver o reino, quero viver para o reino. Glória a Deus. O reino não pode ser vivido sem ser. O reino não pode ser vivido sem discernimento. Tem que ser com entendimento. Saber o que você vai, o que você está fazendo, o que você está vivendo. Olha aqui, 1 Coríntios 11:28, um texto conhecidíssimo dos irmãos, eu tenho certeza, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e bebe do cálice. Eu não estou no texto da Santa Ceia. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, Meu Deus. come e bebe juízo para si. Tem que ter discernimento. Você precisa saber o que você está fazendo. É por isso que há entre nós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aqueles que têm aparência de estar vivos, mas não está dormindo. Já foram, sabe nem o que está acontecendo. Não tem mais visão de nada, é os presentes. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Você não precisa ser santo, sábio, aos seus próprios olhos. Você precisa se deixar ser confrontado. Pensando na palavra, que é a palavra de Deus. Aleluia. Mas quando julgados, somos disciplinados. Ai, corrige quem ele ama. Se deixa ser confrontado, disciplinado
disciplinado pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia! Graças te damos, Senhor Jesus. Aleluia! Né? Jesus traz até uma parábola para representar bastante eles. Estou caminhando para o fim, irmãos, Jesus traz até uma parábola no Lucas 19 para representar o que eles eram. E chega um fariseu lá na parábola, Jesus falando assim: ah, Senhor, graças te dou, eu não sou como este publicano. Eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou santo, eu sou justificado. Olha aí! E aí, o publicano, como é que o publicano olha e fala assim: Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. E na hora, a graça de Deus, a misericórdia de Deus alcança o publicano. Jesus não veio justificar quem já se acha justificado. Ele veio para curar, justificar pecador arrependido. Aquele que confessa e deixa. Esses são os que alcançam misericórdia. Aleluia. Ele chamou homens simples, falaram com parábolas. E por isso muitos dos fariseus, embora essa mensagem fosse para eles não conseguiam entender. Porque olha, o que Mateus 13:9 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, vamos lá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aleluia. Mas aqueles, isso não é concedido, porque ao que tem ouvido, mais será dado. Se você abre os seus ouvidos para ouvir a verdade da palavra de Deus, mais e mais e mais te será dado. E terá em abundância, porque essa verdade jorra dia após dia. Mas ao que não tem ouvido, até o que tem lhe será tirado. Crescer na graça e no conhecimento não é muito bom. Mas se deixar a graça, a verdade de lado, fechar os ouvidos para ouvir a voz de Deus, vai cair em declínio espiritual até sem ver. Aleluia! Então, é dia após dia buscando crescer na graça e no conhecimento. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Eu sei que eu falei muito rápido, se usar até todo o tempo. Se os irmãos quiserem depois meditar em Mateus 13, quando Jesus está explicando para eles isso. Mas eu quero que fique bem claro para você nessa noite. Quero te fazer um pedido. Peça ao Senhor, ore, peça ao Senhor para que Ele te dê ouvidos hoje. Aleluia! Peça ao Senhor para consagrar os seus ouvidos. Quando o sacerdote da linhagem de Arão era consagrado, a Bíblia diz que do sangue do cordeiro se pegava ali um pouquinho de sangue e consagrava com o sangue o ouvido do sacerdote, que é para ouvir a voz de Deus e deixar de escutar as vozes do mundo. Quem quer seguir a Ele precisa ouvir a verdade que vem dele. Aleluia. Eles se diziam tão espirituais, né? Mas as coisas do Espírito, a mensagem do Espírito, só se discerne quem realmente é espiritual. Quem tem o Espírito. Se diziam conhecedores da lei dos profetas. Mas como é que eles não perceberam? Moisés tem um caminho mais curto, tem um caminho mais fácil. Mas como a glória é minha, o poder é meu, eu quero que vocês atravessem o mar vermelho a seco. Aleluia, Jesus. Gideão, 32
Só Deus resgata Israel. Aleluia. Para terminar, eu queria, se você fecha a Bíblia aberta, não vai ficar fácil.